Bom, para o estudo da noite, trouxe do Livro dos Espíritos, o item 2, flagelos destruidores, que vai das questões 737 a 741. Esse tema, eu escolhi assim, meio ao acaso, mas eu achei muito conveniente devido à situação que a gente está passando, né? E ele começa, a pergunta 737, Kardec pergunta a espiritualidade: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Né? Flagelo é o sofrimento, né? É a forma, essa forma de destruição. E os espíritos respondem: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquire em cada nova existência um novo grau de aperfeiçoamento? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais estas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos, por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitava de séculos. Então, os flagelos destruidores são todas essas, né? Um exemplo da Covid, as pragas que já existiram no mundo, terremotos, maremotos, todo o tipo de catástrofe que arrebata, digamos assim, várias criaturas ao mesmo tempo, né? Em massa. Até desastre aéreo também, né? Então, no nosso ponto de vista, é algo assustador. Até a gente comentou na semana passada, a nossa postura como espíritas, como acreditamos na vida futura, né? Na existência do espírito, nas várias existências nossas, na imortalidade do espírito, a nossa postura mediante essa situação. Porque muitos, a gente vê um pânico geral, redes sociais, encontro com alguns amigos, a gente vê situações, pessoas desesperadas com isso, ao ponto de achar que está fora de controle de Deus a situação. Deus não está a par do que está acontecendo. Então, quando ele fala que a gente só vê de um ponto de vista pessoal esse mal, é porque é óbvio que se um flagelo desse leva um ente querido nosso, a gente vai ficar, a maioria das vezes, achando que é única e exclusivamente por causa da pandemia. Teve contato com alguém contaminado, não era a hora, não era para ser. Mas será mesmo que é assim? Porque toda vez que nós pensamos dessa forma, nós duvidamos ou colocamos em xeque a soberania de Deus. Se acontece algo fora da sua vontade, se ele tem todas as faculdades que a gente sabe que tem, e algo acontece fora do seu conhecimento, tem alguma coisa errada. Então, nós falamos que acreditamos em Deus, beleza, mas nós confiamos em Deus? Acreditar é diferente de confiar. Acreditar, sim, está lá, existe, mas eu confio em Deus? Na pergunta 738, Kardec pergunta o seguinte: Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outro meio que não os flagelos destruidores? Será que Deus não tem outro artifício para fazer com que nós consigamos evoluir, que não seja dessa forma? Com esse
né, levando essa multidão de pessoas ao mesmo tempo, de criaturas? E a espiritualidade responde: sim, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. O que o recolhimento, a quarentena está fazendo conosco? É como se Deus estivesse colocando a gente de castigo. Na escola, quando o aluno não se comporta, a professora não vai espancar ele, né? Pelo menos não é para fazer isso. Ela faz o quê? Ela dá um castigo pedagógico. Copiar várias vezes a lição, ir lá no quadro escrever várias vezes, fazer caligrafia, uma tarefa assim, pedagógica. Então essa situação que nós estamos vivendo hoje do Covid é como se Deus pegasse a humanidade e colocasse no cantinho do castigo. Ele não está nos punindo, Ele está fazendo com que a gente pare e pense como nós somos orgulhosos e como nós somos frágeis. Um vírus invisível, né? Olha o estrago que faz. A mobilização mundial. E aí a gente para e pensa, mas será mesmo que está havendo essa evolução nessa pandemia? O que vocês acham? Vocês acham que há mesmo? Dá para perceber alguma evolução de alguma coisa? A faixa de Gaza, que vivia em conflito, desde que iniciou a pandemia, está estabilizada. Nunca teve dessa forma. A China e os Estados Unidos, que estavam para declarar uma terceira guerra mundial, são parceiras agora em desenvolvimento de medicamento, de máscaras, de vários equipamentos que a gente usa hoje. Tanto é que a maioria dos itens de máscaras descartáveis, luvas e vários outros instrumentos vem da China, para o mundo inteiro quase. O fato de nós ficarmos isolados das nossas casas, sem contato com entes queridos, será que não faz a gente refletir um pouco no valor que é esse contato? Um pai, uma mãe, um avô que a gente sempre via, passava na casa e você não pode mais. Como que vai ser esse Natal? Então, claramente a gente consegue identificar a evolução que isso vai, a transformação na verdade, né? Hoje a gente às vezes não consegue perceber a evolução, a gente consegue perceber a modificação. A evolução, provavelmente as próximas gerações que vão perceber. Dificilmente nós vamos identificar a evolução da raça humana por causa da pandemia. Na 738A, ele pergunta o seguinte: nesses flagelos, porém, o homem de bem sucumbe como os perversos, é justo? É uma pergunta bem nossa, né? Tipo, mas e quem é bom também vai participar do flagelo? Mas quem é bom do ponto de vista de quem? Nosso? Tem uma passagem que eu sempre conto, né? De uma menina, uma moça que trabalhava no centro espírita, e um dia se manifesta o vô dela. E ele fala que está em grande sofrimento, passando por dificuldades. E ela questiona o vô dela. Ela fala: vô, mas você sempre foi um homem tão bom e tão justo. Como que o senhor está sofrendo? E ele fala: minha filha, ser bom e justo perante os homens é bem diferente de ser bom e justo perante a Deus. Volto a dizer, se a gente acha que algum homem justo está indo no meio do flagelo sem necessidade, Deus de novo está por fora da situação. E a gente sabe que isso não acontece, né? Então, dentro do nosso entendimento, às vezes é um homem bom, justo, não merecia, não deveria. Mas nós sabemos que essa não é a nossa única existência. Hoje nós, às vezes, estamos bons e justos. Mas e aí, o que a gente tem que resgatar? Ah, não teria nada para resgatar, então a gente não estaria aqui, né? Se a gente já evoluiu, não precisa mais vir. Todos que estão aqui é porque tem alguma coisa para melhorar.
Então, novamente, a gente tem que pensar na justiça divina e em confiar em Deus. O que é confiar em Deus? E às vezes a gente tem que se perguntar isso várias vezes para acomodar o sentimento que nos incomoda. Na 738b, a pergunta é a seguinte: mas as vítimas desses flagelos, apesar disso, não são vítimas? De novo ele insiste, né? Mas não é vítima, não está sendo vitimado da situação? E os Espíritos respondem: se considerássemos a vida no que ela é, e quanto é insignificante em relação ao infinito, menos importância lhe daríamos. Essas vítimas terão, noutras existências, uma larga compensação para os seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. A passagem do Evangelho tem alguma coisa que fala sobre bem-aventurados aflitos, não tem? O que é você ser bem-aventurado quando você está sofrendo? Porque se você está passando por um sofrimento e está reclamando, significa o quê? Que você não acha justo. Se você não acha justo, quem permitiu que esse sofrimento chegasse até você, também não é justo. E aí a gente está falando de novo da justiça divina. Então chega um momento que a gente tem que decidir: ou a gente confia em Deus, ou a gente esquece tudo que a gente aprendeu e fala: não, é injustiça, não mereço passar por isso, não quero saber. Porque as duas ideias não... E o interessante disso é que o Espiritismo nos faz pensar dessa forma. Por quê? Porque o Espiritismo não é a fé raciocinada. Então não adianta eu chegar aqui e falar: ó, é assim porque é. Ah, mas não questionem. Está escrito aqui, acabou. E não, a gente é obrigado a questionar. E quando você questiona, você chega num ponto que eu li lá no início que Deus, causa primeira de todas as coisas, soberano e justo. E aqui na frente eu já estou vendo que as vítimas vão ser vítimas do flagelo. As informações ficam divergentes. Então, se eu confio em Deus, aconteça o que acontecer, que não foi algo que eu provoquei diretamente, né? A gente está falando do flagelo, é para ser. É para ser. Comentário de Kardec: quer a morte se verifique por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que no primeiro caso parte um grande número ao mesmo tempo. Então, a diferença dos flagelos e da morte, né, ocasional, é que vai tudo ao mesmo tempo. Mas alguém aqui tem dúvida de que nós vamos morrer? Só não sabemos o dia, a hora, né? A gente tem a data para chegar, mas não tem a data para sair. Então, como Deus entende que precisa desse impulso, dessa evolução que a gente levaria anos, milênios para evoluir, a gente conseguir fazer com menos anos, né? Através desses flagelos, são instrumentos usados por Deus para fazer essa evolução acontecer. Se pudéssemos nos elevar pelo pensamento de maneira a abranger toda uma humanidade, numa visão única, esses flagelos tão terríveis não nos pareciam mais que tempestades passageiras no destino do mundo. Então, a mesma coisa de a gente presenciar uma chuva forte. Você sabe que depois vai passar. Vai ficar tudo molhado, vai ficar galho jogado pelo chão, mas vai passar, né? É igual os flagelos, eles têm dia para acabar. Como? Tiveram dia para começar, vão ter dia para acabar.
Na pergunta 740, os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-os à volta com as necessidades mais duras? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência e de mostrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Vocês lembram uma cena que correu, né, as mídias aí, logo quando surgiu a pandemia, as filas no supermercado, pessoas com estoque de comida, estoque de álcool gel, tipo assim, vou viver sozinho na humanidade, vai morrer todo mundo, mas eu tenho suprimento, para mim e para minha família. Olha aqui, o que ele fala? Que é para desenvolver o que os flagelos em nós? Então adianta eu ir lá no supermercado, comprar toda a comida, todo o medicamento? Então Rondonópolis morre todo mundo, mas minha família fica ali. Olha o pensamento nosso. Quando a gente começa a ler o restante das questões, a gente volta lá na primeira e fala, nossa, esse flagelo está super de boa, né? Porque meu nível de desenvolvimento ainda é tão que o flagelo às vezes precisava ser mais agressivo. Nós ainda pensamos individualmente. Por isso Kardec fala, se a gente conseguisse ter uma visão ampla da humanidade, a gente ia pensar diferente. 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que lhe afligem, aliviar, né, os flagelos que lhe afligem? Sim. Poderíamos, né? Em parte, mas não como geralmente pensa. Muitos flagelos são a consequência da sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode amenizá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe uma menor ou maior proporção à parte que lhe cabe, não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Então, alguns males, alguns flagelos, podem ser, né, amenizados, evitados até. Outros não. Por quê? Porque é uma imposição de Deus devido à necessidade que Ele vê da nossa evolução. E como Ele disse na pergunta 738, Ele nos dá todo dia as oportunidades. Mas como nós não aproveitamos, não utilizamos dela, é necessário esses flagelos, né? O comentário de Kardec, né? Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas e os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar os desastres? Mais ou menos assim. Nunca se plantou tanto como se planta hoje. E nunca se morreu tanto de fome como se morre hoje. Então, se a fome hoje é um flagelo, é provocado por quem? Por nós. Se nunca se plantou tanto, olha a tecnologia que a gente tem hoje de plantio, e ainda pessoas morrem de fome, é um flagelo que nós mesmos provocamos, ainda pela nossa imperfeição, né? Na Gênesis, capítulo... A Gênesis faz um comentário, mas acho que nosso tempo não vai dar. Eu trouxe, acho que, muito material para nosso estudo de hoje. Mas eu achei muito interessante, porque vem de encontro a essa realidade nossa. E muitos de nós, às vezes, vê esse flagelo como, né, algo, como eu disse anteriormente, inesperado, né, fora dos desígnios de Deus. E não é assim, né?
A gente precisa acolher esse sentimento no nosso coração para a gente poder lidar com essa situação. Para a gente poder, principalmente, auxiliar as pessoas que assim pensam. Que você imagina o seguinte: nós que somos espíritas, muitos de nós entram em desespero. Você imagina quem pensa que morreu, acabou. Esse monte de gente que está indo embora. Olha a injustiça, né? Olha a crueldade. Então, assim, você imagina a cabeça dessas pessoas como que não estão. Então é obrigação nossa acolher essas pessoas, consolar, confortar, na medida do possível, não impor o espiritismo, não isso, mas com palavras que aliviam essa dor, de quem perdeu o ente querido nessa pandemia, de quem está com parentes hospitalizados. A gente tem essa obrigação. Então, é com esse estudo, com esse entendimento, e principalmente com essa absorção, é que podemos fazer isso. Porque caso contrário, a gente só vai abraçar e chorar junto, né? Se desesperar junto. Tem um livro psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, chama Até o Fim dos Tempos. E ele tem o item 17, que chama Correções Libertadoras, que eu achei muito interessante. E ele cita momentos de Jesus quando estava convivendo ali com seus apóstolos. Então ele cita alguns momentos de Jesus. E esse intitulado Correções Libertadoras. Numa noite adornada de estrelas, depois das fadigas do dia estuante de beleza, o mestre meditava defronte ao mar de Carfanaum, na casa de Simão, quando o amigo que lhe acompanhava em silêncio, tendo a mente ardente de interrogações, endereçou-lhe algumas dúvidas, pedindo esclarecimento. Senhor, expôs timidamente, eu gostaria de entender por que a dor chibateia com tanta força o dorso das criaturas indefesas. Para onde direcionamos o olhar, defrontamos a miséria, a enfermidade, as agonias, a morte ceifando as vidas. Mesmo nos lares abastados, o sofrimento faz residência, ferindo os mais delicados sentimentos e dilacerando as mais caras aspirações. Silenciou por um tempo, para logo prosseguir, organizando as reflexões. Pessoas laboriosas dedicam-se à produção das coisas corretas e não progridem, enquanto que outras, desonestas e mesmo cruéis, prosperam a olhos vistos. Tenho amigos que se empenham pelo ganha-pão honrado, amargando dificuldades e carências sem nome. Como entender-se o magnânimo amor do nosso Pai nessa situação? Então até Pedro acreditava em Deus, mas a confiança dele estava meio abalada, né? Simão inquiriu o mestre: como se comporta o pai responsável cujos filhos desobedientes não lhe seguem as orientações? Repreende-o, Senhor, redarguiu o pescador interessado. E se, apesar das advertências, os mesmos permanecerem inconsequentes? Aplica-lhes corretivos mais severos, a fim de os ajudar. Respondeu bem, Simão. Nosso Pai a todos criou para a conquista da felicidade espiritual eterna. A estância da terra é transitória, como oportunidade de realizar-se uma saudável aprendizagem para a posterior aplicação dos conhecimentos. A vida real é a vida do espírito, enquanto que o corpo é uma roupagem transitória com uma finalidade específica: facultar o desenvolvimento moral no convívio com as demais criaturas. Quantos saudáveis atiram-se pelos sórdidos labirintos do prazer insano, assumindo comportamentos desvairados. Utilizam-se dos recursos valiosos que lhes são concedidos para o uso extravagante e abusivo do prazer corporal.
afligindo o próximo em alucinada correria pelas satisfações vis, incessantes e perturbadoras. Fez breve pausa e olhou o velário da noite, ornada de brilhantes estelares, e prosseguiu. Por amor, o Pai faculta prosseguir sobre chuva de ácidos e de pedras que acumulam sobre as próprias cabeças, experimentando as consequências da insensatez. Ao invés de tratar-se de punição, é saudável de ensinamento e amor, convocando os prisioneiros à reparação, à reflexão e ao trabalho de autodepuração. Ninguém é convocado ao sofrimento sem uma anterior causa justa. Ninguém é arrebatado, daqui se for sem uma causa justa anterior que a gente desconhece, Que ocorre, porém, com o ser humano nessas circunstâncias? Podendo aproveitar as lições para reequilíbrio, atiram-se nos abismos da rebeldia. Então, quando nós não aceitamos, essa dor, quando vem, esses flagelos e esse sofrimento, quando chega em nós, Muitos de nós faz isso, atiram-se no abismo da rebeldia, blasfemam, ameaçam, vociferam, mas complicando o quadro das próprias dores. Cada qual é, portanto, responsável pelo que lhe sucede, em razão da justiça das soberanas leis. Após ligeiro silêncio, para facultar ao discípulo absorver o conteúdo do ensinamento, continuou. Quando arrojamos algo para cima, inevitavelmente ele retorna. Assim também são os pensamentos, palavras e atos que são direcionados à vida. Eles volvem com as cargas emocionais ampliadas após serem atirados para frente. O Pai generoso compreende a rebeldia dos filhos em aprendizado e concede-lhes o livre-arbítrio para que se sintam responsáveis pela existência. Todavia, a qualquer ação sempre corresponde uma reação equivalente. Cessada a oportunidade de opção, se foi mal aproveitada, é aplicado no infrator o necessário corretivo, a fim de evitar-lhe danos mais graves na conduta. Enquanto a suave brisa perfumada perpassava no ar, confundiu-se com o aroma do lago imenso. Jesus concluiu: são felizes, Simão, aqueles que se encontram em correção libertadora, porque se purificam para o reino dos céus. A existência terrena, tida como feliz, isto é, sem preocupação financeira, sem problemas sociais, com saúde perfeita, não representa muito para quem a desfruta na concessão divina para ser utilizada, delineando as futuras experiências iluminativas. Desse modo, quem a desperdiça retorna em escassez. Aquele que a perverte volve atormentado pela ausência, todo e qualquer caminho, recolhendo os calhaus e os espinhos que deixou em abundância. O sofrimento é bênção que o Pai oferece aos seus eleitos, a fim de que não se percam, tornando-se escolhidos. Bem sei que, no atual estágio da evolução humana, isso Jesus falando naquela época, Bem sei que no atual estágio da evolução humana, considera-se a felicidade como sendo a ausência de problemas e a alegria na condição de... Considera-se a felicidade como sendo a ausência de problemas e a alegria na condição de faltas de preocupações. Então, naquela época já era essa condição. A gente considerava felizes as pessoas que não tinham problema e eram alegres, sem preocupações e sem problema.
Mas o reino dos céus é diferente da conjectura humana, começando nas fronteiras do comportamento terrestre. Calando-se, permitiu ao discípulo sincero que auscultasse o próprio íntimo, enquanto no alto lucilavam os astros, embalando a noite em paz. Então Jesus naquela época, ele já falava como se estivesse falando para a gente agora, nesse exato momento. A felicidade, o que a gente entende por felicidade aqui, não é bem assim. A gente não precisa se preocupar com essa condição de felicidade terrena. Porque aqui nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós sabemos que nós não vamos ser felizes o tempo todo. Então o que nós precisamos é o quê? É essa confiança em Deus, para que se a gente estiver passando por um momento de felicidade ou de dor, nós estejamos numa constância, com os nossos sentimentos estabilizados. Porque eu só consegui, no meu livre-arbítrio, ter um relacionamento saudável e ser feliz quando eu estiver bem, eu vou estar muito vulnerável. Muito vulnerável. Porque nós não sabemos o dia que a dor vai bater na nossa porta. Às vezes, quando eu vou fazer evangelho no lar em casa, a gente, devido à pandemia, a gente adotou agora fazer videochamada, né? Então eu chamo meu pai lá em São Gabriel do Oeste, minha irmã. Antes a gente não se reunia, né? Mas agora veio essa ideia de chamar, a gente faz todo mundo pelo celular. E às vezes eu falo algumas coisas assim, porque dá a impressão que a gente vive num mundinho assim. Você assiste a televisão e você acha que é só o filho dos outros que vai morrer. Que essas catástrofes que a gente vê, de assalto, só vai bater na porta dos outros. E é um pensamento, uma forma de olhar ingênua. Muito ingênua. E aí a gente vive isso como se estivesse imensamente distante de nós. A gente sequer imagina que isso um dia vai acontecer com a gente. Por quê? Porque eu venho no centro, eu tomo passe. Porque eu frequento minha igreja, eu pago dízimo, por isso não vai acontecer comigo. E aí, você vem aqui todo dia, toma passe, dá passe, água fluidificada, serve sopa, faz caridade, morre um parente seu, você abandona o espiritismo. Eu conheço uma pessoa, né, não é nem aqui do estado, que era um exemplo, eu me espelhava nela assim na época, né? E o marido morreu, ela abandonou o espiritismo. Então assim, você fica até assustado, você fala, mas peraí, então eu estava entendendo errado, porque eu achei que, né, eu também ia acontecer comigo, pelo que eu tinha entendido, né? Estamos todo mundo no mesmo barco. Eu não sou privilegiado porque eu faço um trabalho social, porque eu venho no centro. Isso a gente faz para fortalecer esse sentimento que eu estou falando desde o começo, de confiança em Deus. Porque se você estiver com saúde ou estiver com doença, a sua confiança existe. Porque se sua confiança em Deus for condicionada à sua situação terrena, estamos enrolados. Então, meus irmãos, baseado nisso, eu vou ler um textozinho rapidinho, né? Ficou meio cansativo porque eu li, mas eu achei tão interessante esse material que eu... E esse material aqui é do Evangelho de Emmanuel, que chama Nem Todos Aflitos. Eu achei muito interessante. Começar pelo título, né? Nem Todos Aflitos. Que vem de encontro à passagem de os aflitos, né, serão consolados. A provação é um desafio que poucos suportam, a lição que raros aprendem. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores de conquista. Entenderam o que a gente vem fazer aqui? Adquirir valores de conquista, para um dia ser provado. Então você confia em Deus mesmo? Em qualquer circunstância? Vamos ver? Vamos provar?
Raros, porém, são aqueles que recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte-se em falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem de desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação, em longas e pesadas horas de choro e desalento. O ingrato transforma em calhau com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se, por sua influência, a planos mais altos. O espírito prudente, entretanto, recebe a provação qual o oleiro, que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. O oleiro, para quem não sabe, é quem faz artefatos, com barro. Então ele pega aquele barro, mas ele não olha para aquilo como um barro, ele olha para aquilo como um vaso que o gênio, Deus, idealizou. E ele sabe que vai ser o quê? Através do fogo, que vai dar o quê? A dureza e a beleza. Se a tempestade purifica a atmosfera e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a provação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aqueles que a recebem por esmeril renovador conseguem extrair-lhe as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados. De vez que, somente aproveitando a dor para a materialização consistente dos nossos ideais e de nossos sonhos, é que se nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos. A que somos todos chamados pela vida comum na luta de cada dia. Achei muito interessante esse texto, porque vem bem de encontro com o que nós estávamos falando, Então, tudo que nós fazemos aqui, todo o trabalho que nós achamos que fazemos, que nos dedicamos, é só um instrumento para fortalecer essa confiança em Deus. É para que nós, quando a dor bater na nossa porta, a gente olhar para ela como ele diz que o olheiro olha para o barro. Então é esse sentimento que nós precisamos cultivar no nosso coração. Essa pandemia não é a primeira, esse flagelo não é o primeiro e nem será o último. Às vezes será o último para muitos de nós, mas não será o último para a humanidade. Então nós precisamos aprender a conviver e tirar esse aprendizado da dor e das provações. Então vamos fazer a prece de encerramento, com os nossos olhos cerrados e o nosso coração elevado ao nosso Mestre Jesus, com ainda essa sensação de leveza e frescor que essas palavras trazem de encontro aos nossos corações. Pedimos o auxílio e a assistência para que consigamos aprofundar esse sentimento no nosso íntimo e dia após dia possamos caminhar com passos firmes em direção ao bem, em direção à nossa evolução espiritual. Pedimos também a Jesus que ampare e console todos os entes queridos das vítimas dessa pandemia, as próprias vítimas, cada qual conforme o seu entendimento, pois aqui, como vemos, a dor, as provas,
chegam a cada coração com uma recepção diferente. Que Jesus renove sempre a nossa fé, nos fortalecendo e nos inspirando. Que assim seja.